Um homem inventou a máquina do tempo e vai voltar até o início da criação para se tornar um deus. A história começa com uma mulher procurando por seu marido David. Ela precisava da ajuda dele para colocar o lixo para fora, mas o homem estava lá junto de sua coleção de itens inúteis. Segundo sua esposa Enid, aquilo é tudo lixo, mas David explica que na verdade não é lixo. Ele tem, por exemplo, o pente da Cleópatra, também tem o rascunho da Carta Magna e várias outras coisas, mas sua esposa nem mesmo deixa ele terminar de falar. Isso não pode ser de verdade, afinal, David não tem dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Ele é apenas um professor de física. O cara não tem dinheiro nem para dar um carro novo para sua própria esposa. E nesse momento então, David conta que não comprou nenhuma dessas coisas. Na verdade, ele roubou todas. Enid quer saber como ele fez isso, e o homem perguntou para ela se a mulher se lembrava a respeito do verão passado, quando ele não pôde tirar férias. Ela disse que sim, achava que ele estava ficando louco porque insistia em dizer que estava quase descobrindo a viagem no tempo. E aí David mostrou pra ela que na verdade ele conseguiu sim. Aquele traje é o Chronosuit e ele já vem viajando no tempo há meses para colecionar aquelas coisas. Ou seja, David não é um perdedor como sua esposa diz. A mulher então fala que ele tem esse tempo todo utilizado viagem no tempo para conseguir coisas inúteis, ao invés de voltar no tempo para pegar ouro e joias, ou simplesmente investir dinheiro em empresas gigantes para eles ficarem ricos e deixarem de ser pobres. Isso significa que ele realmente é um perdedor, um idiota, um inútil. Mas David fala que ele não pode utilizar sua roupa para fazer esse tipo de coisa, pois alteraria muito a história do planeta e isso seria perigoso. Enid então diz que a mãe dela tinha razão. A jovem deveria ter se casado com um homem de verdade, como o vizinho deles, chamado Jim, não com um professorzinho de física. David realmente não presta para nada. E irritado, David diz que sua invenção pelo menos presta para alguma coisa, para sair de perto de sua esposa, e vai embora dali através de um portal. A mulher ficou em choque. A partir de agora, a história se complica cada vez mais. Os heróis estavam na torre da Liga da Justiça. O Lanterna Verde se separou da Mulher Gavião e perguntou pro Batman se ele não quer começar a namorar a Mulher Maravilha, mas o Homem Morcego diz que não tem tempo para esse tipo de coisa. O que mais importa para ele é o trabalho. Logo, a própria Mulher Maravilha aparece e do nada começa a tocar o alerta de intrusos. Os três vão ver o que está acontecendo e encontram o próprio David utilizando sua roupa para subtrair o cinto de utilidades do Batman. Ele, entretanto, foi impedido pelo próprio Cavaleiro das Trevas, que chegou com os outros. Eles querem saber como David entrou ali, e o homem diz que ninguém deveria saber que ele estava naquele lugar. David então utilizou seu traje para escapar daquele lugar, mas os super-heróis conseguiram atravessar o portal junto com ele para segui-lo. Lanterna Verde utilizou seu anel para envolver os outros super-heróis, e eles chegaram até um meio de um deserto. Eles não sabiam onde estavam, até que homens apareceram montados em cavalos, portando objetos letais muito antigos. Batman então diz que a pergunta não é onde, e sim quando eles estão. Os homens se aproximaram para subtrair os pertences dos super-heróis, mas é lógico, isso deu muito errado. Mulher Maravilha começou derrubando o primeiro, depois se defendeu dos disparos dos outros, que por acaso são as munições mais lentas que ela já viu na vida. E em seguida, ela capturou todos ao mesmo tempo com o seu laço da verdade. Olhando o jornal que os homens tinham, Batman descobriu que eles estão em 1879. Eles precisam encontrar o homem que invadiu a Torre da Liga, senão ficarão presos ali para sempre. Como não podem ir vestidos assim até a próxima cidade, eles subtraíram as roupas daqueles criminosos e vão deixá-los ali amarrados naquela árvore para perderem a vida no meio do deserto escaldante. Lanterna Verde se recusou a vestir aquelas roupas sujas e utilizou seu próprio anel para cobrir o corpo inteiro com roupas novas. Juntos, eles cavalgaram até a próxima cidade e entraram num salão. Lá dentro, um homem chamado Tobias estava jogando pôquer, mas deu muito azar. Ele apostou $500 com esse outro homem e acabou perdendo a aposta. Só que Tobias era um péssimo perdedor e utilizou seu objeto letal para não perder o dinheiro. O homem também tinha um objeto letal, mas só que a arma do Tobias é extremamente tecnológica e o outro homem não pôde se defender. Mulher Maravilha ficou em choque, aquela arma deve ter vindo do futuro, mas Batman não deixou que ela fizesse nada. Tobias, como o dono da cidade, resolveu colocar aquele outro homem para ser executado no dia seguinte. Mulher Maravilha quer salvá-lo agora, mas como Batman ainda não sabe o que está acontecendo, ele pede para ela esperar um pouco. E vemos que bem de madrugada, os super-heróis foram até a prisão para resgatar aquele homem. Ele se chama Bartolomeu e a Mulher Maravilha fala que eles estão procurando pelo homem que forneceu aquelas armas para o Tobias.
Mas aí o próprio homem se apresentou logo em seguida. David estava ali, preso na cela ao lado. Ele disse que foi parar nesse lugar sem querer depois que escapou da torre da Liga da Justiça e já está preso ali há 6 meses. Tobias está utilizando seu dispositivo para ir até o futuro buscar equipamentos letais para dominar o mundo e o mantém preso ali para que ele o ensine como as coisas funcionam. David fala que vai fazer tudo o que eles quiserem e se entregará depois de ser retirado dali. Tudo que ele deseja é voltar para seu tempo. Como estavam sendo filmados por câmeras de vigilância, os heróis tinham que se apressar. Mulher Maravilha tirou David da cela, mas do lado de fora vários criminosos já esperavam por eles. O Lanterna Verde podia ter utilizado seu anel para derrubar todo mundo ao mesmo tempo, mas ele resolveu apenas ficar defendendo o grupo. E por sorte, do lado de fora, outros super-heróis daquela época apareceram para ajudar o grupo. Um a um, eles foram derrubando os criminosos. Nenhum deles teve a menor chance de vencer. O pessoal da Liga da Justiça perguntou quem são esses três, e eles se apresentaram. O primeiro é o xerife Orricia, o segundo se chama El Diablo, e o terceiro se chama Jonah Hex. Eles estão ali para punir homens do mal que merecem ser punidos. O xerife então conta que a cidade costumava ser um lugar pacífico, até que de repente Tobias chegou utilizando magia e tomou o controle da cidade. Ele humilhou o xerife bem na frente de todo o povo da cidade e tomou o controle. O xerife então foi procurar por esses outros dois homens para ajudá-lo a recuperar a cidade, e a Liga da Justiça vai se juntar a ele, dizendo que David é o culpado pela magia do Tobias, mas juntos eles podem acabar com esse problema. O único plano que o Jonah Hex tem é chegar na base do Tobias e tirar a vida dele. Juntos todos vão até lá. Essa é a Liga da Justiça do Velho Oeste. No caminho eles foram atacados por um homem voando em um dinossauro, mas a Mulher Maravilha o destruiu. O dinossauro era robótico. Eles chegaram até o esconderijo secreto do Tobias e juntos destruíram os robôs que defendiam o local para invadi-lo. Mulher Maravilha parou um dinossauro com suas próprias mãos. E depois de derrotar um dos homens, Bartolomeu aproveitou para pegar o dinheiro dele. Todos os robôs estão sendo destruídos um a um, até que de repente chega um tanque de guerra. Todo mundo iria perder a vida se não fosse a Mulher Maravilha para tirar o piloto de dentro do tanque de guerra. Ela em seguida foi pega por outro robô que apareceu bem atrás, mas o Lanterna Verde facilmente utilizou seu anel para cortar esse robô ao meio. Todos estão trabalhando em equipe para derrotar todos esses robôs, e no final sobrou apenas o Tobias. Ele está com seu objeto letal diferente, e todos os heróis da Liga da Justiça do Velho Oeste efetuam um disparo ao mesmo tempo para destruir esse objeto letal. Agora, o xerife vai poder partir para cima dele, mas o covarde do Tobias tentou fugir. O xerife ainda assim conseguiu alcançá-lo subindo em seu Pegasus robótico, depois o fez cair e o derrotou em uma luta apenas com seus punhos. Ele removeu o cinto da viagem do tempo que estava com o Tobias. Depois, o Lanterna Verde pegou todos os equipamentos tecnológicos que o Tobias arranjou e agora eles vão voltar para o presente. David então vai mostrar para o Batman como manusear aquele cinto, mas assim que o toca, ele dá um choque no Cavaleiro das Trevas e agora David pega o cinto. Isso é tudo que ele queria desde o começo. O homem abriu um portal e escapou dali. Mulher Maravilha, entretanto, conseguiu pegar o Batman e junto do Lanterna Verde atravessaram o portal também. Do outro lado, os capangas do Coringa estavam esperando por eles, mas quem chegou para defendê-los foram o Super Choque, o Batman Terry McGinnis e também um outro super-herói que chamou o Lanterna Verde de pai. O embate começou imediatamente contra aqueles super vilões. Vemos que Super Choque é extremamente poderoso, consegue dar conta do vilão que está combatendo e ainda ajudar o Terry McGinnis. O jovem Batman falou que não vai ter como vencer todos esses super vilões e chamou todo mundo para escapar ali com um de seus portais, mas só que o controle foi destruído por um dos vilões e não vai dar mais para escapar. Lanterna Verde diz que sempre tem um jeito. Ele então pediu pro Virgil fazer uma distração e com o alto brilho de sua eletricidade eles conseguiram fugir dali. Lanterna também criou um labirinto para fazer os supervilões ficarem para trás. Eles agora têm que ir até a base da Liga da Justiça e vão para um lugar extremamente destruído que costumava ser uma escola. Batman fica em choque. Esse é o quartel-general da Liga da Justiça? E o Super Choque diz que sim. Eles são tudo que sobrou da Liga da Justiça. Os heróis que acabaram de chegar viajaram há 50 anos no futuro. A torre da Liga da Justiça foi destruída. Eles perderam muitos bons heróis naquele dia. Superman, John Jones, todos se foram. O
Batman velho então aparece para dizer que isso é tudo que eles têm agora e precisam parar de chorar. O Batman do passado fala que está surpreso ao perceber que ainda está vivo. Eles não devem conhecer muito a respeito do futuro, pois pode atrapalhar o passado, só que o Lanterna Verde já sabe muito bem que terá um filho com a Mulher Gavião. Todos têm que se apressar, pois o tempo está sendo modificado. Estruturas que não deveriam existir estão se juntando às estruturas da cidade. Enquanto isso, vemos que o David simplesmente resgatou o Titanic antes dele afundar e está utilizando como uma casa onde ele mora com sua esposa. A mulher tem tudo que sempre quis, mas não consegue expressar felicidade. Afinal, David se tornou o manda-chuva da cidade, o maior supervilão do mundo. Ele eliminou todos os heróis que iam contra ele e agora manda em todo o crime organizado do mundo. David também percebeu que seus últimos capangas foram emboscados pelos super-heróis, mas como os super-heróis sabiam onde eles estariam? Algum desses vilões deve ter traído o grupo e David vai mostrar quem foi. Ele utiliza um de seus portais para mostrar o momento em que o Batman pagou aquele super-vilão para obter informações do grupo. Como punição, David o enviou para a época dos dinossauros e o deixou lá sozinho. O super-vilão não se assustou, ele iria comandar esse lugar em poucos dias, mas infelizmente, um meteoro chegou naquele momento e destruiu o super-vilão junto dos dinossauros. Quando voltou, David perguntou para os outros vilões se eles sabiam o que eliminou os dinossauros. Eles disseram que não, mas David disse que o Chuckle, aquele vilão, agora sabe o que foi que eliminou os dinossauros. A menos que eles também queiram descobrir, é melhor saírem dali e tirarem a vida dos heróis da Liga da Justiça. Enquanto isso, os Batmans descobriam que o David estava causando muitos danos na linha temporal e esses danos estão aumentando exponencialmente. O Batman do passado conseguiu tocar o cinto do David por tempo suficiente para conseguir fazer um programa que vai reprogramá-lo. Eles só precisam chegar perto do cinto para utilizá-lo. De repente, a Mulher Maravilha simplesmente desapareceu. Eles estão perdendo tempo e veem pelas câmeras que o mundo inteiro está sumindo. Eles precisam descobrir onde é o quartel-general do David, pois ninguém sabe. Afinal, ele tem muitos prédios ao redor da cidade e para descobrir, Batman vai interrogar algum criminoso. Rapidamente ele encontrou o primeiro e os outros heróis apareceram para ajudá-lo. Depois de derrubar esse criminoso, Batman iria arremessá-lo para fora do prédio para ele contar o que ele quer saber, mas o Batman do futuro disse que ele não sabe como fazer esse tipo de coisa. O velho então pegou o criminoso e começou a interrogá-lo de outra maneira. Foi tão eficiente que o criminoso contou tudo o que eles queriam saber. Só que o lugar onde o David dorme e se esconde ele não sabe, apenas onde vive a esposa dele. A Liga da Justiça então vai direto até lá. Ela estava escondida numa espécie de pirâmide. E quando a encontraram, o Lanterna Verde mudou, ele virou o Hal Jordan. Eles foram direto até a esposa do David, que queria mesmo que eles o encontrassem e batessem muito nele. A mulher contou que ele não dorme com ela, todas as noites ele passa como um covarde no mesmo lugar. A mulher então levou todos os super-heróis até lá. Era a delegacia do Velho Oeste que estava no meio do Coliseu de Roma. Quando entraram, eles encontraram o David dormindo e chupando o dedo. O homem trouxe seus capangas através de um portal para defendê-lo rapidamente e depois escapou dali. Os heróis não puderam fazer nada, e como toda a estrutura está caindo, o Lanterna defendeu os criminosos enquanto outros iam atrás do David, que se teleportou para o lado de fora ao invés de fugir dali. Cada super-herói vai combater um super-vilão. Mas aí o Super Choque perdeu a vida, o tempo o apagou. Terry McGinnis está prestes a ser eliminado pelas mulheres. O Lanterna Verde fazia de tudo para defender seu filho, e enquanto isso David apareceu para conversar com sua esposa. Ele não acredita que ela o traiu, e ela diz que isso é tudo culpa dele, o universo vai ser destruído e ele precisa ser parado. Batman apareceu para conversar com o David e o mandou olhar para o céu. Tudo está sendo destruído, mas ele apenas achou isso muito bonito e disse que precisava fazer alguma coisa urgentemente. Ele abriu um portal e foi embora dali. Batman e Lanterna conseguiram segui-lo. Batman não sabia para onde ele estava indo, mas o Lanterna sabia. Ele está indo em direção ao início do tempo. Segundo Batman, David vai poder reiniciar tudo e se tornar um deus. Mas o Lanterna fala que apenas se ele conseguir chegar antes. Os dois aceleram e David fica maravilhado ao ver o início do tempo. É algo realmente impressionante. O Lanterna Verde fala que existe uma lenda no meio dos Lanternas Verdes. Ninguém pode ver o começo do tempo. É uma lei universal. David está cada vez mais perto. Ele está prestes a reconstruir o universo da maneira que quiser, mas
mas no último instante o Lanterna Verde conseguiu pegar sua mão, ele o puxou para dentro da bolha e Batman inseriu os códigos no cinto do David. Infelizmente eles estavam sendo puxados até o início do tempo, é uma espécie de buraco negro. No momento que iriam ser destruídos, Batman e Lanterna simplesmente apareceram na Torre da Liga, naquele momento do começo do episódio. O Lanterna Verde pergunta se eles venceram a batalha, e a Mulher Maravilha não se lembra de ter saído com eles hoje. Batman então diz que o equilíbrio da linha do tempo foi restaurado, eles são os dois únicos que se lembram de tudo, e o Lanterna Verde agora tem que pensar o que vai fazer a respeito da Mulher Gavião. Batman então conta que garantiu que o David nunca mais vai fazer esse tipo de coisa. Aquele código que ele colocou no cinto do David o fez ficar preso num looping temporal junto de sua esposa. Ele vai ficar por toda a eternidade voltando no tempo para aquele instante. Batman às vezes é muito cruel. O episódio então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.